começamos o nosso giro de informação nesta quinta-feira com o recital da música na Casa da Música, o que acontece aqui em Timbó, né? O recital da Casa da Música lá de Jaraguá do Sul, que acontece aqui na cidade de Timbó, no Museu da Música, recebendo dia 22 de outubro a Casa da Música Jaraguá do Sul para um recital especial para o mês das crianças. O evento inicia às 15 horas e tem entrada gratuita. O recital contará com a apresentação de alunos de todas as idades e níveis de aprendizado da Casa da Música lá de Jaraguá do Sul. Os participantes tocarão uma variedade de instrumentos musicais, incluindo piano, violino, violão, flauta, saxofone e bateria. A apresentação no museu é uma oportunidade para divulgar os trabalhos dos alunos, além de permitir que eles tenham a experiência de se preparar para um evento, ensaiando e trabalhando a presença de palco. Bacana esse evento que acontece então no próximo domingo, a partir das 15 horas, ali no Museu da Música, aliás, que é a Casa da Música de Jaraguá do Sul se apresentando. Muito bem, Timbó oferece atendimento especial para a prevenção do câncer de mama neste sábado. Em alusão ao Outubro Rosa, o mês de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, a Prefeitura de Timbó oferece atendimento especial em todas as unidades de saúde de família neste sábado, dia 21 de outubro. O horário de atendimento nas unidades será das 8 horas às 17 horas, sem fechar para o almoço. No local, as mulheres poderão realizar exames preventivos, consultas de enfermagem e agendar mamografias. A prevenção é sempre a melhor opção, por isso o objetivo dessa iniciativa é atender mulheres que não têm a oportunidade de realizar o exame ou agendamentos durante a semana. Bem, né? Estamos no Outubro Rosa, prevenção aí contra o câncer de mama, importante também o trabalho da nossa rede feminina de combate ao câncer aqui de Timbó. Parabéns aí para as meninas que estão com certeza a todo vapor trabalhando, não só nesse mês de outubro, especialmente o mês de outubro é o mês da conscientização, onde há campanhas, enfim, mas as meninas trabalham incansavelmente durante o ano todo aí na questão da prevenção do câncer de mama. Ecoponto de Rodeio realizou uma ação de coleta de lâmpadas, pilhas e baterias usadas ontem, quarta-feira, dia 18 de outubro. A iniciativa visa garantir o destino correto desses materiais, especialmente porque as lâmpadas contêm substâncias perigosas ao meio ambiente. Ao todo, foram arrecadadas 200 unidades de lâmpadas e aproximadamente 15 quilos de pilhas e baterias. Os materiais coletados serão destinados para empresas especializadas no descarte adequado, que irão realizar o processo de reciclagem ou incineração segura. Olha, 200 lâmpadas ali para o município de Rodeio não é muito, viu? É pouca coisa ainda, né? Tem que se trabalhar muito essa questão do descarte adequado das lâmpadas, através do Ecoponto, que temos aqui na cidade de Timbó também. Então, foi uma ação importante na questão da conscientização, mas quando a gente fala no universo dos moradores ali da cidade de Rodeio, 200 unidades de lâmpada não é muita coisa, não. A Secretaria de Obras de Ascurra está trabalhando na recuperação do desvio provisório para acesso ao bairro Guaricanas. O local foi danificado pelas fortes chuvas que atingiram a região ali nos últimos meses. Com o nível da água do rio Itajaí-Açu baixando nos últimos dias, as equipes da Secretaria conseguiram acessar o local e iniciar os trabalhos de recuperação. A previsão é de que o desvio esteja pronto para o trânsito de veículos até amanhã, ou seja, melhor, até hoje, né, dia 19 de outubro. A ponte Hercílio Luz, que era a principal via de acesso no bairro Guaricanas, foi interditada para passagem de veículos em junho de 2022. A Prefeitura de Ascurra está construindo uma nova ponte que deve ser inaugurada, então, no início de 2024. Muito bem. Olha, ontem à noite aconteceu aqui na cidade de Timbó a audiência pública do Timbó Prev. Essa audiência já estava marcada para a quarta-feira passada, mas em função das chuvas foi transferida para ontem, então. Vocês estão vendo imagens ali do auditório da Câmara de Vereadores de Timbó completamente lotado no dia de ontem para acompanhamento então dessa audiência pública. Estiveram presidindo a audiência pública o vereador Flávio Bussi, o Adriano da Silva e também o Rubão. Tiveram representantes
tanto do Timbó-Prev, quanto da Prefeitura de Timbó, quanto do Sindicato dos Servidores Públicos também. Houve um momento ali de algumas falas mais técnicas, e depois momento de falas ali também de representantes dos servidores e da sociedade civil organizada. Aquilo que a gente comentava aqui com o Flávio Bussi e também com o Adriano, quando vieram aqui darem uma entrevista antes da quarta-feira passada, na data inicial marcada para essa audiência pública, de que, na minha visão, não se teria muita coisa de novo para apresentar na audiência pública. E, basicamente, foi isso que aconteceu. Não teve muita coisa de novo sendo apresentada aí para a comunidade na audiência pública. Foi mais uma oportunidade novamente da mobilização, para a mobilização dos servidores públicos que estavam lá em grande maioria, mas também houve um pouco mais de mobilização de outros setores da sociedade civil organizada, que estiveram presentes ontem à noite lá também nessa audiência pública. Uma questão importante que foi ressaltada tanto pelo Flávio quanto também pelo Adriano é que todas as manifestações foram respeitosas, o público que esteve lá também, um público que se mostrou respeitoso a todas as manifestações, fossem elas favoráveis à reforma que está sendo proposta ali na Câmara de Vereadores, fossem elas contrárias à reforma, aos argumentos que estavam sendo expostos lá na noite de ontem. Então, parabéns para o público que se fez presente lá pelo respeito, porque a gente sabe que quando envolve sindicato, quando envolve essa questão ligada aí à reforma de previdência, há relatos e informações de que as audiências públicas, quando acontecem, são tensas, são cheias de protestos, pessoal indo com o nariz de palhaço, enfim, com protestos, contra normalmente as reformas de previdência. Não foi o que aconteceu no dia de ontem. Algumas manifestações aconteceram lá, representantes dos servidores públicos e da sociedade civil organizada, de vereadores, enfim, e um respeito do público a toda e qualquer manifestação que veio. Isso mostra que Timbó, tem um nível do seu pessoal aí, do servidor público e da sociedade civil organizada de maneira geral, o nível das pessoas é um nível excelente, um nível de discussão, um nível de representação realmente democrática de ideias. E lógico, o resumo da ópera é que a reforma deve ser aprovada na Câmara de Vereadores. O vereador Adriano, no seu fechamento ali do assunto, falou a respeito disso, falou de alguns pontos de discordância ainda, mas que a reforma deve passar ali na Câmara de Vereadores do jeito que ela está, com as alterações que foram propostas. O que acontece é que essa situação ou essa reforma é apenas um passo inicial e pequeno em relação à resolução definitiva do problema. Não está resolvido o problema continua, o déficit atuarial dos valores ainda é grande, então é um problema que vem se arrastando, uma gestão vem passando para outra, e quando vai mexer é um vespeiro, logicamente, porque reforma da Previdência, também usando aqui as palavras do vereador Adriano, sempre dói, quando se vai fazer reforma, nunca é para ampliar alguma coisa, sempre é para reduzir e retirar alguma coisa que já existe. Então está aí posto. A audiência pública foi um sucesso de público, e não sei se havia a necessidade realmente mais essa audiência pública, porque os temas na minha visão, os temas que foram abordados ali já eram temas de conhecimento geral, e foi mais um espaço para mobilização da sociedade civil organizada e principalmente dos servidores públicos, que foram mais uma vez, em maioria, acompanhar a audiência pública que aconteceu no dia de ontem. No mais, pela audiência em si, pelo público, pelas colocações que foram feitas lá, totalmente democráticas, o público que estava lá respeitou, nesse aspecto foi positivo. Mas do ponto de vista de avanço de alguma questão, acho que a audiência pública ela não avançou em muita coisa. A proposta deve ser aprovada ali agora do jeito que está, e a batata quente ainda continua nas mãos do próximo gestor, se não for feito situações mais
contundentes ali no sentido da solução dos problemas que são colocados lá. Realmente isso não tem uma solução, uma luz no fim do túnel a respeito do Timbó-Prev para resolver definitivamente. Essa reforma é uma reforma que vai trazer alguns pontos, não vai resolver o problema nem de longe, mas o primeiro passo é dado. É importante que alguma coisa seja feita e essa discussão não morra, né? Essa discussão não morra, que continue-se falando de reforma de Previdência, continue falando de Timbó-Prev, se continue falando a respeito disso e não morra a partir do momento que essa reforma, essa mini reforma aí seja aprovada e depois, só lá na frente, alguém de novo vai começar a tocar nesse assunto, daqui a 8 anos, 10 anos novamente, quando a situação praticamente fica inviável. Então, é isso, essa audiência pública que aconteceu ontem à noite, com a casa cheia ali na Câmara de Vereadores da cidade de Timbó. E um outro evento importante que aconteceu lá na cidade de Rio dos Cedros, que eu faço questão aqui também de colocar, foi a apresentação da diretoria, que foi empossada já no dia 1º de setembro, a diretoria da AMA Até Amigos. A gente já falou com o pessoal da AMA, a Luísa, o Elvis, que inclusive é nosso parceiro aqui na Rádio Cultura de Timbó, faz pit stops pra gente aqui durante a semana, final de semana também. Elvis, que é esposo aí da Luísa Perini. E ontem então foi a apresentação dessa diretoria lá da AMA Até Amigos, na cidade de Rio dos Cedros. Agora Até Amigos com uma AMA formalizada, tem CNPJ, pode ter acesso aí a recursos também, uma organização que visa ajudar as pessoas, principalmente os pais, dar apoio aos pais das crianças com autismo, e aí a partir do momento que é uma AMA, pode também abrigar até outras questões. Mas vamos lá, ontem então foi apresentada a diretoria da AMA Até Amigos, a presidente a Luísa Perini, vice-presidente a Viviane Borges de Lima, a primeira secretária Ana Bloch, segunda secretária Cristiana Sandri, primeiro tesoureiro Sérgio Buzarello, segundo tesoureiro Alma Cristina, Sandri Formigari, conselho fiscal Ricardo Ittner, a Laísa Martins, Gislaine Luzia Kirchner, Marinita Lazzarini, Maristela Arruda, Bruna Beatriz Alves. Então, parabéns aí para a diretoria que foi apresentada ontem da AMA Até Amigos ali na cidade de Rio dos Cedros. E olha, nova decisão, o Supremo Tribunal Federal decidiu na quarta-feira que a partir das eleições de 2024 o poder público deve oferecer transporte público gratuito em dias de votação. A decisão foi unânime, com os 9 ministros da Corte votando a favor do transporte gratuito. O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que a ausência de transporte gratuito pode criar um novo tipo de voto censitário que retira dos mais pobres a possibilidade de participar do processo eleitoral. Será que é a alçada do Supremo Tribunal Federal também decidir sobre essa situação? Traz algum benefício de fato? Lógico, a gente pode pensar da seguinte maneira. Bom, existem políticos que usam desse artifício de transportar e usar isso até como troca eleitoral, oferecer o transporte de eleitores aí durante as eleições, o dia de eleições, que não é permitido, que é crime. Mas aí o Supremo Tribunal Federal está decidindo então sobre essa questão de que deve haver transporte público gratuito durante as eleições. O que você acha disso? Você concorda com isso? Não concorda? Então dê a sua opinião aí nos comentários da nossa live também. E também através aqui do nosso WhatsApp. E o Brasil não classifica o Hamas como terrorista por seguir orientação da ONU. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reafirmou ontem, quarta-feira, que o Brasil não vai classificar o Hamas como grupo terrorista enquanto tal mudança não partir da ONU, da Organização das Nações Unidas. A afirmação foi feita durante a audiência na Comissão das Relações Exteriores no Senado Federal. Vieira foi questionado por senadores sobre o posicionamento do Brasil em relação ao conflito entre o grupo terrorista Hamas e Israel, que já dura mais de 10 dias no Oriente Médio. Os
parlamentares criticaram o fato do Brasil não seguir o exemplo de outros países, como Estados Unidos, União Europeia, que consideram o Hamas como organização terrorista. Em resposta, Vieira disse que a diplomacia brasileira segue as orientações da ONU para tal consideração. Declaramos países, organizações ou pessoas que são designadas pela ONU ou órgão delegado a velar pela paz e pela segurança internacional, ou seja, está se escondendo atrás da ONU para não declarar o Hamas como grupo terrorista, coisa que todo mundo sabe que é, todo mundo já está assumindo que é, o mundo, né, civilizado está assumindo e já declarou o Hamas como o grupo terrorista. O Brasil passou mais uma vergonha ontem no Conselho de Segurança da ONU, onde preside. A resolução que o Brasil propôs não foi aprovada, foi negada pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos se declararam, inclusive, na sua justificativa, se declararam decepcionados com o Brasil, porque o Brasil não declarou ali na sua resolução o direito de defesa de Israel, coisa que a ONU... Aí a contradição aqui que acontece, que o Brasil não classifica o Hamas como terrorista porque por seguir a orientação da ONU, mas não na sua resolução, na sua proposta de resolução que foi apresentada ontem, não considerou o direito de defesa a Israel, que é preceito da ONU. Inclusive, na sua justificativa por não acatar a resolução, a proposta de resolução do Brasil, a representante dos Estados Unidos, que é um país, novamente vou repetir aqui, que é hoje comandada pelos democratas, que são mais progressistas, mais à esquerda, a representante dos Estados Unidos na ONU disse que os Estados Unidos está decepcionado com o Brasil, porque o Brasil não, seguindo até um preceito da própria ONU, não reconheceu o direito de defesa de Israel, coisa que foi dada para os Estados Unidos quando sofreu o ataque lá das Torres Gêmeas de 11 de setembro e para outros países. Então, ali já fica claro que os países membros eles estão considerando o Hamas como grupo terrorista. Então, o Brasil está tropeçando bonito nessa questão aí da guerra contra o grupo terrorista, o Hamas. E voltando aqui para o Brasil, CPMI do 8 de janeiro aprova indiciamento de Bolsonaro por 4 crimes. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro aprovou nesta quarta-feira, dia 18, o relatório da senadora Elisiane Gama, do PSD, que pede o indiciamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e de mais 60 pessoas por 4 crimes: associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A votação foi apertada, com 20 votos a favor, 11 contra e uma abstenção. Os pedidos também atingem os ex-ministros Anderson Torres, Augusto Heleno e Walter Braga Neto, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, o ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, além do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos. O relatório será enviado para outros órgãos, como o Ministério Público e a Advocacia Geral da União, que avaliarão a apresentação das denúncias no documento. Daqui a pouco o doutor Gilberto Azevedo e Osmar Campreguer vão discutir a respeito desse tema aí do relatório da CPMI de 8 de janeiro. Eu só quero fechar o nosso giro de informação, voltando para aquela questão Israel contra o grupo terrorista Hamas, por conta daquela situação do ataque, suposto ataque ao hospital no dia de ontem, né? No dia de anteontem, na noite de anteontem, mas a repercussão começou já e repercutiu durante o dia de ontem também. Nós vamos traçar uma linha do tempo. A gente aqui ontem de manhã já tinha informações de que o míssil que foi lançado não teria saído de Israel, mas teria saído lá de dentro da faixa de Gaza, propriamente dito. Mas essa informação demorou para circular na mídia nacional e olha, eu vou até passar aqui a jornalista Renata Barreto, ela traçou aqui uma linha do tempo em relação às notícias de ontem sobre esse bombardeio, né, suposto bombardeio no hospital em Gaza. Então, ela traçou uma linha do tempo fantástica aqui. Ela colocou aqui o seguinte: primeiro, a autoridade palestina controlada por o grupo terrorista anuncia que um hospital foi bombardeado por Israel na faixa de Gaza, matando de 200 a 300 pessoas. Depois, jornais em todo o mundo tomam o relatório de terroristas como verdadeiro e não esperam para checar se era verdade, aumentando ainda o número para 500 mortos.
Comoção internacional em torno do bombardeio, com a imprensa atribuindo o ataque a Israel. Na sequência, antissemitas e antisionistas, comumente a mesma coisa, usam a notícia não verificada para equiparar Israel ao grupo terrorista. Israel se pronuncia e diz que não efetuou o bombardeio naquela região. Agora, o Mohamed Abbas, autoridade palestina do partido Fatah, cancela a reunião com Biden em protesto, com base naquela informação de que teria sido Israel que atacou um hospital, matando aí 500 pessoas. Chanceler da Jordânia também cancela a reunião com Biden, por sua vez anuncia que ficará somente em Israel. Protestos contra Israel por conta do suposto bombardeio no Irã e na Jordânia escalam para pedido de uma jihad, uma guerra santa contra o Estado judeu. Começam a sair, isso tudo ontem, gente, começam a sair os primeiros indícios de que um bombardeio teria sido disparado pela Jihad Islâmica, outro grupo terrorista em Gaza. Israel divulga vídeos da região mostrando que não houve disparo deles na região. Vídeo de transmissão ao vivo da Al Jazeera mostra que o disparo foi feito de dentro da faixa de Gaza. A Jihad Islâmica nega e diz que acusações de Israel são infundadas, apesar das imagens. Acusando também os Estados Unidos e a mídia sionista, eles clamam para que os países islâmicos se unam em guerra contra Israel, os Estados Unidos e todos contrários à luta palestina. Depois, vídeos do hospital demonstram que os edifícios não foram destruídos, mas houve danificação de vidros e janelas. O maior estrago foi feito no estacionamento, imagem que a gente mostrou ontem pela manhã, logo cedo, aqui também. O maior estrago, então, foi feito no estacionamento, com carros queimados. A tese de que foi um foguete com defeito é reforçada e o número de vítimas divulgado pelos terroristas também é posto em xeque. É sabido há tempos que entre 20% a 25% dos foguetes lançados de Gaza caem em Gaza mesmo. Além de guardarem armas, mísseis e munição em áreas residenciais, incluindo escolas e hospitais, eles também lançam foguetes desses locais, aumentando a chance de acidentes. Enquanto isso, no Conselho de Segurança da ONU, a resolução do Brasil sobre a guerra tem veto dos Estados Unidos, já que não consta o direito de autodefesa de Israel. Em nota, o PT, partido do presidente do Brasil, acusa Israel de cometer genocídio. A embaixada israelense chama a nota de lamentável e o PT diz que Israel não tem moral para falar de direitos humanos, citando o bombardeiro fake. Vejam só onde escala essa mentira. E continuando, nenhum canal de mídia ou jornalista pede desculpas pela informação divulgada usando um grupo terrorista como fonte. Mais vídeos e fotos do local terminam de enterrar a tese furada de que Israel bombardeou o hospital. E fim. E esse silêncio mesmo que fica, porque, e aí? Todo mundo ontem nos canais de mídia divulgando essa informação que foi Israel e que matou mais de 500 pessoas, e daqui a pouco essa tese cai por terra com imagens. Então vejam a importância, por que tanta gente quer cancelar as redes sociais, quer limitar o alcance das redes sociais, porque foi através de redes sociais, de portais diferentes daqueles portais tradicionais de informação que foram divulgando essas imagens. E aqui ontem de manhã já a gente teve acesso a essas imagens e já divulgou por aqui as imagens do míssil desviado que veio da própria faixa de Gaza. Então vejam que uma informação fake fez num dia apenas, nesse caso aí, lá em Israel, na luta contra o grupo terrorista o Hamas. E essa foi uma das maiores vergonhas da mídia internacional durante uma guerra, durante esse momento, tomando como base, como fonte, o que diz um grupo terrorista, sem antes nem verificar a informação, sendo que é isso mesmo que o Hamas quer. Eles não têm competência, eles não têm força para bater de frente numa guerra direta e objetiva contra Israel. Eles não têm soldados, não têm essa competência, não têm armas tão potentes. Então o que eles fazem?
eles criam narrativas, eles criam esses contextos para botar a população contra Israel. E a mídia internacional ajudou esse grupo terrorista, repercutindo essa informação de que seria Israel o culpado desse ataque a um hospital, sendo que depois várias e várias provas em redes sociais, em outros portais, como bem disse o Odair aqui, desmentiram esse ataque de Israel. Gente, se Israel atacasse um hospital, não ia sobrar um pedaço do edifício por conta da força militar de Israel. O que atingiu o hospital, que foi o estacionamento do hospital, foi comparado aqui com o poder militar de Israel, foi uma bomba de São João, gente. Aquilo foi uma bomba, um míssil desviado da própria Jihad Islâmica. O próprio pessoal que tenta atacar Israel e acaba aí se prejudicando. Esses mísseis que caem no próprio território de Gaza. E aí, claro, criam-se toda uma narrativa que é justamente o que o grupo Hamas quer, o que o Irã quer, o que o Hezbollah, o Líbano, a Síria querem, que é toda a população unida contra Israel. Infelizmente, uma das maiores vergonhas da mídia internacional. E do PT aqui no Brasil, que chegou a chamar em nota Israel de genocida com base em uma informação fake. E assim a gente encerra esse primeiro bloco de informação para você. Faça